Salve, salve, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, diretor de Ensino e Pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Estamos aqui com mais um Papo Renal, essa iniciativa que nasceu dentro do Grupo Nefroclínicas para levar educação para você que tem algum interesse na nefrologia, mas não é necessariamente profissional da área de saúde. Então, se você tem doença renal crônica, quer entender mais a respeito de tudo que está nesse mundo, é aqui, nós já estamos caminhando aí ao longo de uma jornada que traz uma série de conhecimentos e hoje o assunto que nós vamos discutir é algo que transcende a nefrologia, que são os cuidados paliativos. Mas antes de eu apresentar as minhas convidadas e seguir com esse assunto, eu queria que você, que está nos seguindo aí nas redes sociais, poxa, vai lá, curta, compartilhe, acione o sininho de notificação. É essa maneira que as redes sociais entendem como que esse conteúdo é impactante e pode levar realmente valor para as pessoas que estão nos escutando ou nos assistindo. Mas chega de delongas e vamos conversar. Deixa eu apresentar para vocês. Eu tenho aqui comigo minha querida amiga, doutora Michele Ostalácio Duarte. Tem que falar o Duarte, porque senão seu pai fica bravo. Eu sei muito bem. Michele é nefrologista titulada pela SBN, nefrologista do Grupo Nefroclínicas e do Hospital Biocor, pós-graduada em geriatria e gerontologia e tem uma experiência grande aí com cuidados e suporte paliativo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Michele, querida, obrigado. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Neto, pela essa oportunidade de estar aqui, discutindo esse assunto tão desafiador e importante na nossa prática diária, não só como médicos, profissionais da saúde, mas como pessoas inseridas na nossa sociedade, Muito obrigada, eu acho que vai ser excelente esse tema. Certamente. Tem aqui comigo também a doutora Camila Rabelo, que é geriatra graduada pela UFMG e com residência em Clínica e Geriatria pelo Hospital Metropolitano Odilon Beres, residência em Cuidados Paliativos pela USP e tem trabalhado aí fortemente nesses últimos anos com esse perfil de paciente que sofre tanto, mas eu vou puxar muito da Camila o que vai ser o cuidado paliativo, porque eu não cheguei a não contar, mas eu capitaneei uma iniciativa dentro da Sociedade Brasileira de Nefro, que é a Choosing Wisely. Choosing Wisely, para quem não sabe, ela nasceu nos Estados Unidos e talvez o grande X da questão da Choosing Wisely é o que a gente não deve fazer. E quando eu acabei trazendo essa iniciativa que tinha chegado no Brasil pelas mãos de 2 médicos, um cardiologista e um hospitalista, eu acabei sendo inserido dentro do Comitê de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Nefro. Então, eu aprendi muito ali, inclusive, que cuidado paliativo é muito mais do que simplesmente cuidados de fim de vida, A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Camila, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade também. Eu não posso perder a oportunidade de falar bem de cuidados paliativos. Ainda é o patinho feio aí da medicina, tem muito preconceito, tanto na sociedade quanto dentro da área médica. Então, espero que esse podcast ajude quem está ali na ponta, o paciente, a família e também os profissionais de saúde. Acho que vai ser muito proveitoso. Show de bola. E temos aqui também a Graziela Awad Magalhães de Freitas, que tem 47 anos, filha do senhor Maurício, que faleceu ano passado aos 84 anos, enquanto estava em cuidados paliativos sob acompanhamento da doutora Camila. Então, a Grazi é mãe de trigêmeos, vocês imaginam trigêmeos de 10 anos, como que isso foi difícil para ela, para a família, e ela está nos brindando de estar aqui conosco para contar um pouquinho desse outro lado. Então, assim, super obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar. Eu sei que a gente vai mexer eventualmente lá atrás, isso dói, mas eu tenho certeza que não deixa de ser uma maneira da gente ajudar muitas pessoas que vão estar nos escutando. Muito obrigado e bem-vinda, Graciela. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, doutora Camila. Obrigada a todos. Show de bola. Gente, eu costumo dizer, eu tenho um hábito, que a medicina, ela não sabe disso, mas eu tenho um paciente imaginário, que é o seu Zé. E o seu Zé, ele quer 2 coisas. Ele quer viver mais e viver melhor. Não necessariamente nessa ordem. Só que nós somos treinados, de modo geral, para o prisma de viver mais. E muitas das vezes a gente esquece da questão da qualidade, dos valores, dos desejos da pessoa e mais do que da pessoa, de todo o círculo que envolve-a, da família e tudo mais. Então eu queria começar, Camila, que você explicasse um pouquinho para a gente,
para esse leigo que está nos escutando, o que seria o cuidado paliativo e como é que ele pode ser inserido dentro, não só da medicina, mas eu acho que de cuidados em saúde? Então, cuidados paliativos é uma área da saúde que deve ser multidisciplinar. Então, não só o médico tem que saber de paliativos, mas a enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, né? Todos os outros profissionais. E o objetivo do cuidados paliativos é melhorar a qualidade de vida. Então, independente se o paciente tem uma doença com proposta de cura ou sem proposta de cura, se ele tiver sofrimento relacionado a essa doença, o cuidados paliativos pode ajudar. E além, né, da especialidade, né, pensar, eu tenho aí o título de paliativos, todos os profissionais de saúde deveriam aprender o que a gente chama de ações paliativas, porque, né, não tem paliativista para cuidar de todo mundo que tem sofrimento relacionado à saúde. Então, algumas ações todo mundo devia aprender na faculdade, né, como uma comunicação efetiva, controle de sintomas, construir um plano de cuidados que faça sentido para cada pessoa. E a gente, né, vai ali... Isso não é intuitivo, né? Tem técnica por trás disso, né? Muita sim. gente acha, não, eu faço cuidado paliativo, eu sou legal, eu cuido das pessoas. É muito diferente, né, Camila? Sim. Agora é obrigatório ter cuidados paliativos para os estudantes de medicina. Isso entrou ano passado. Mas até a gente transformar isso na realidade, deles realmente saírem capazes, né, de lidar com essas habilidades, né? Habilidade de comunicação é uma coisa... Muita gente acha assim, ou nasce sabendo ou não tem jeito, né? E a gente tem muita técnica para isso. A gente pode aprender a fazer melhor. Então, acho que é isso, né? O cuidados paliativos, a gente quer trazer mais vida para os dias que a pessoa tiver. Perfeito. Show de bola. Bela mensagem. Graziela, eu propositalmente não contei nada a respeito da história do seu Maurício, mas ele teve um problema cardíaco, né? Uma amiloidose, uma doença relativamente rara, mas que leva a um depósito de uma substância que normalmente não estaria ali. Isso pode levar a uma série de problemas, não só no órgão coração, mas no caso dele, ele teve problemas no sistema nervoso central, desenvolveu algum grau de demência e problemas renais também. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi, do diagnóstico a essa jornada final, principalmente pelo que a gente estava falando aqui antes, esse último ano, que esse last mile costuma ser complicado, né? Meu pai ele foi diagnosticado com amiloidose cardíaca no ano de 2016, né? E de lá para cá ele veio, né, fazendo acompanhamento com cardiologista, chegou também aí no nefrologista, porque o tratamento era basicamente a base de diuréticos, né? E aí começou a ter uma afetação do rim, ele começou a inchar, e então foi evoluindo junto, né? As duas doenças foram evoluindo juntas, a do rim e do coração. Mas ele estava bem, só que aí até 2022, mais ou menos, ele teve uma internação, porque ele teve uma piora bem acentuada, assim, não sabemos direito, né, o que aconteceu, mas ele inchou. E aí ele foi internado. E na internação, ele tomou doses, assim, absurdas de diurético, assim, chegou a 12 ampolas por dia de diurético. E ele mediu 1,93 m, ele chegou a pesar 62 quilos. Só, assim, né, secando ele, assim, na base do diurético, para não sobrecarregar o coração, né, doutora? Essas partes mais técnicas, a senhora me corrige. E essa internação foi muito difícil para ele. Só que meu pai sempre saía e falava assim, não, vou ficar bom. E aí o cardiologista falou assim, olha, em breve ele vai internar de novo. E quando chegou agosto, né, nós levamos E aí foi cair na ficha também para a gente da família que a situação daquela vez estava mais complexa, né? Aí em agosto ele foi no cardiologista, o cardiologista sugeriu uma nova internação. E nessa conversa, eu tinha lido, por recomendação de uma amiga minha, aquele livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né? A Morte é como é que é? Morte é um dia que vale a pena viver. Isso, doutora. E assim... Vamos colocar nos nossos comentários, nossa, né? Eu fui lendo aquele livro, assim, era muito difícil a leitura, por eu estar passando aquilo com meu pai, mas foi me dando, assim, até uma emoção, que eu falei assim, gente, eu quero isso para o meu pai, ele sofreu muito na internação e tal, só que aí o cardiologista sugeriu que a gente o internasse de novo,
para ele estabilizar, porque ele estava desestabilizado novamente, né? Para ele estabilizar outra vez e ele ter uma sobrevida em casa. E nessa consulta eu falei para ele, doutor, eu tive acesso a um livro que falava de cuidados paliativos, é o caso do meu pai? E ele falou assim, é o caso, com certeza. E eu entrei em contato com a equipe da doutora Ana Cláudia, lá de São Paulo, e ela me indicou uma médica aqui do Felício Roxo, que só trabalhava em hospital, e ela me indicou alguns profissionais, entre eles a doutora Camila, um anjo para a gente, né? E aí o doutor Marco Paulo conhecia, que era o cardiologista, conhecia a doutora Camila, e então assim já ficou combinado assim, ele vai internar, volta para casa e entra exclusivamente em cuidados paliativos. Isso foi quando? Isso foi mais ou menos junho, julho de 2022. Tá. E eu sabia que meu pai não ia tolerar muito mais a internação sem ter uma perspectiva, que ele motivava pela perspectiva de ficar bom, né? E essa internação, essa última, foi muito difícil para ele. Foi assim, porque ele não podia beber líquido nenhum. Ele mal conseguia comer, porque ele sentia uma sede assim, enlouquecida, tomando stand de diurético de novo, chegou a 16 ampolas. E a gente esperando o peso dele baixar para ele receber alta. Então, assim... E até para o pessoal entender, né? Ele tinha um problema cardíaco. Isso. Ou seja, ele não conseguia bombear direito esse sangue. O rim acabou sofrendo. Eu não sei se ele tinha depósito também dessa substância amiloidose no próprio rim, mas a despeito de qualquer coisa, isso o levava a inchar. Isso. A reter líquido. Exatamente. E o tratamento suportivo acaba sendo ingerir menos e ter que colocar aquilo para fora. Né? Então, é um cobertor curto o tempo inteiro, até porque, eventualmente, a gente tem muito disso. Né? Às vezes, você dá um pouco de diurético para mais, aí o coração, o rim grita. Você tira o diurético, o coração acaba enchendo os pulmões, ele ficando mais cansado. Era isso mesmo. Isso que exatamente. E a pressão dele era baixíssima, né? Chegou a ficar baixíssima, e ele mantendo assim. E nessa segunda internação, ele já não estava apresentando mais aquela vontade, assim, de... Ele percebeu, de uma certa forma, que ele não estava recuperando, e ele já não estava mais com aquela vontade de fazer tudo certinho, igual ele sempre fazia, né? Então, assim, não pode beber isso. Ele ficava o dia inteiro reclamando, pedindo água, e a gente sentindo muito aquilo ali, porque tinha que privá-lo, né? E aí, quando ele foi para casa... já chegou com uma certa demência, porque ele repetia onde que eu estou, ele queria muito ir para casa, mas quando chegou não sabia onde é que estava, falava o número do quarto do hospital, então ele estava um pouco confuso, né? Mas ele era muito lúcido, então a gente acha que foi por causa do excesso de medicação, né? E aí a doutora Camila foi fazer uma consulta com ele, e nessa consulta já abriu um pouco mais para ele, né, a situação. E quando ela perguntou, o senhor teria interesse de ser internado novamente? Não tem muito, assim, muitas coisas para fazer para curar, mas teria, né, às vezes, talvez entubar o senhor. Aí ele pegou, né, ficou nervoso, falou, pelo amor de Deus, não me leva pro hospital mais, eu não aceito sair daqui. Então, ele foi, assim, bem categórico que ele queria ficar em casa. E aí, a partir de lá... a doutora Camila traçou um plano assim, de ação e de tratamento junto com a gente, da família. E... Nesse momento foi falado em diálise? Não, porque eu acho que o coração, né, não já chegou do hospital sem essa proposta, por conta da insuficiência cardíaca, as internações de repetição... E até, assim, cuidados paliativos tem umas emergências diferentes, assim, né? Quando eu fui, né, na sua casa, casa do seu pai, na primeira vez, eu tive a preocupação, deixa eu conversar com ele, né? Que eu não sei, né, quanto tempo ele vai ter, eu não sei quanto tempo ele vai conseguir me responder isso. E eu acho que foi super importante, assim, eu acho que, né, para mim como médica, eu acho que para vocês, a gente ter ouvido dele, né? Olha, eu não gostaria de ir para o hospital de novo. Isso. Né, para a gente saber que a gente estava seguindo a vontade dele, né? De fazendo o possível para ele estar em casa. E só, né, aproveitando só mais uma coisa, assim, um gancho, né, assim... Eu acho que esse plano, né, de ação assim, só funcionou porque vocês eram uma família, né, super dedicada. Assim. A mãe dela tinha um livrinho assim, que eles me mandavam todos os dias o peso, né, a pressão, e aí eu ia ajustando o diurético. Né? Eu acho que se não tivesse sido essa parceria,
E era, assim, detalhe muito fino que só o geriatra que faz, né? Aquela coisa, né? Do meia hidroclorotiazida, né? Segunda, quarta, sexta. Depois a pressão caiu, não, agora para, né? Então, aquela coisa bem detalhada mesmo, né? E querendo ou não, né? Deixa eu trazer a Michelle aqui para o jogo. A gente está falando de um idoso que tem 2 órgãos extremamente nobres, né? Coração e rins acometidos. E no caso especificamente do seu Maurício, isso meio que estava pré-definido, mas a gente vê o outro lado também, né, Michele? Daquela pessoa que chega e que a família não consegue, e é super natural, aceitar que existe uma finitude e que, eventualmente, fazer essa transposição, pô, o rim faliu, vamos levar para diálise, que não necessariamente isso pode ser bom, isso pode ser péssimo para a pessoa. Como é que você que tem uma experiência aí, já tem alguns pacientes que te procuraram, você acabou conduzindo, como é que é contar isso para o nosso público aí? Então, nessa fase que a gente fala, que é voltando aqui para o rim pré-dialítica, né? A gente tem que ter uma conversa clara, né, com a família, com o paciente quando ele está lúcido, para ou ter essa escuta ativa e ver os desejos dele, né, o que ele quer, respeitando aí os valores, né, e focar no doente, né, não na doença, né. E quando a gente apresenta os vários tipos de tratamento possível, e a gente fala sobre a diálise peritoneal, a hemodiálise, o tratamento conservador, o cuidado paliativo, isso é uma decisão compartilhada entre a equipe multi e aquela família. Então, tem famílias que, por motivos culturais, religiosos, não conseguem aceitar isso, né? Às vezes, a gente consegue, ao longo do caminho, quando a família é agregada, unida, como, né, a sua, né, Graziela, a gente consegue mostrar para eles uma outra visão, né, do cuidado paliativo, que você está focando na qualidade de vida, né? E muitos aceitam isso, mas tem outros que não, e a gente vai respeitar essa vontade deles, né? Então, já tive paciente com 90 anos, ele quis fazer diálise, ele fez diálise peritoneal, e aí ele foi claro para mim que ele queria, porque ele era ativo, gostava de ir na fazenda e tudo, mas depois ele foi complicando tanto, de várias outras maneiras, e ele não queria mais. E aí a gente fez a diálise suportiva. Então, a gente fazia diálise só para dar o mínimo necessário. Isso, para alívio de conforto. Então, foi tudo muito bem, assim, conversado e muito bem alinhado. Então, a gente tem que respeitar aquele contexto do paciente. Não existe certo nem errados, né? A gente tem que ir trocando. Hoje em dia, a gente tem algumas ferramentas, né, que mostram para a gente, né, que o paciente idoso com múltiplas comorbidades, principalmente a cardiopatia, dialisar ou não faz diferença na sobrevida, né? A gente mostra, a gente conversa, mas realmente tem alguns que não conseguem, ainda mais uma família desestruturada, não consegue, um pensa uma coisa, outro pensa outro, e aí a gente vai respeitando aquele contexto, aquela família, a gente tenta agregar, muitas vezes a gente consegue, outras vezes não. E só essa decisão não precisa ser tomada ali, né? Uma vez e não pode mudar, né? Esse caso não é um contrato, né? Isso, não é um contrato, é tudo muito flexível, né? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Ele viu o que era diálise, né? Isso. Teve as complicações e, agora deu para mim, né? E pôde ser ouvido, né? Nesse momento. Não é sobre o método, né? É sobre a pessoa, é sobre os seus valores, suas preferências, né? Camila, quando a gente fala em cuidado paliativo, principalmente nesse fim de vida, me vem à cabeça a temática morte. Nós temos muita dificuldade de conversar a respeito disso, apesar da certeza. Se tem uma das certezas que nós temos, é que todos vamos morrer. Como é que você trata disso junto ao público leigo? Porque eu acho isso difícil, inclusive, entre nossos pares, entre os próprios médicos. Nós temos dificuldade de conversar a respeito desse tema. O que você acha que é fundamental e como abordar um tema que, obviamente, tem suas peculiaridades? Eu acho que a gente tem um medo, às vezes, a mais, assim, nós profissionais de saúde, né? Assim, cada vez mais, acho que vão ter filhas, né, como a Grazi, que já leram o livro da Ana Cláudia Arantes. O cuidados paliativos tem aparecido mais na mídia, né? Já teve novela mostrando o tema.
e a família ali que está próxima, né? Vendo que a pessoa está ficando cada vez mais frágil. Eu acho que quando a gente fala, olha, eu estou percebendo alguns sinais, né? Parece que está chegando mais perto do fim. Então, a gente vai conversando para a família, muitas vezes parece muito natural. A gente fala no paliativos um pouco assim, tem o filho de Londres, né? O filho que está longe. Às vezes, ele não vê essa evolução. Então, até uma das técnicas de comunicação que a gente usa, assim, né? A gente chama esse filho de Londres, aí o outro familiar que está perto, ele que conta a trajetória, né? Antes o papai ia na fazenda fazendo não sei o quê, agora ele está ficando mais quieto. Então, quando ele vai vendo, né, essa trajetória, fica mais fácil a gente, olha, você percebe? Agora, se eu propor um tratamento muito invasivo para ele, tem muito risco de fazer mal. E, assim, a gente usa as palavras morte mesmo. Acho que, né, no caso do seu pai, o combinado era ficar em casa, mas tinha o plano B. Se ele tiver um sintoma muito descontrolado, a gente vai levar para o hospital, né? Acho que isso ficou, né? A gente falava uma com queda você, com sua também, mãe, né? A gente queda. chegou a falar sobre isso. Então, a gente falava do plano B, mas eu falava, olha, se ele falecer em casa, como é que vai ser para vocês, né? Assim, como que a gente pode fazer para apoiar vocês nesse momento? Então, esse cuidado que eu faço em casa, eu preciso conversar isso, né? Assim, como que será que vai ser? Tem gente que, não tem criança aqui, eu acho que não tem jeito. Vamos pensar, né? Assim, a maioria das vezes a gente consegue, né? Fica em casa mesmo, né? Eu consigo dar esse suporte, mas eu sempre falo, o plano B é esse, né? Quais que são os prós, quais que são os contras. Mas eu acho que a gente tem que falar, né? Assim, estamos percebendo, né, sinais de finitude, parece, né, que a morte está mais próxima. Lógico, assim, a gente não tem bola de cristal, né? As doenças clínicas, né? A doença renal é muito difícil, né, da gente prever o tempo, né? Quando seu pai, né, acho que a primeira vez ele chegou a usar, né, ainda em casa, né, usava furosemida venosa em casa, doses altíssimas, e a gente conseguiu cuidar dele vários meses, né? Então, esse tempo não tem jeito de a gente falar, mas é preciso falar que, né, a pessoa está caminhando para a morte, e eu acho que usar o termo morte mesmo. Priscila, conta um pouquinho para a gente sobre esse prisma da morte, principalmente assim, você tem você, mas você tem sua mãe, você tem seus filhos, vocês são pessoas, além de fases de vida diferentes, com temperamentos distintos, que enxergam a morte eventualmente de forma completamente diferente. Como é que foi isso para sua família? Lá em casa, assim, era um tabu, como acho que na maioria das casas brasileiras né? E, assim, eu até questionei minha mãe, o pai foi diagnosticado em 2016, como é que a gente nunca parou para pensar que uma hora isso ia vir à tona, essa doença ia agravar e ele ia morrer, né? Então, assim, a gente falar a palavra morte, a gente, inclusive, mudou até a forma como a gente tratava ele, porque eu sentia que incomodava muito ele, uma pessoa chegar e falar, senhor, tá ótimo, tá muito bem. Ele ficava nervoso com aquilo, porque ele sabia que ele não estava bem, ele não sentia que ele estava bem. Então, isso foi uma das coisas que me ajudou até a aproximar dele, porque eu acho que foram os cuidados paliativos que me firmaram no chão, né? Porque eu chegava, às vezes ele tinha algumas crises existenciais, assim, mas Deus me abandonou, então, por que está acontecendo isso comigo? E ele ficava muito nervoso. E nessas horas eu chegava para ele e falava, pai, eu sei que está sendo difícil, eu não gosto de estar vendo você passar por isso, eu estou muito triste de você estar passando por isso, mas assim, a gente está junto, aconteça o que acontecer, nós estamos aqui com você, nós vamos até o fim. E ele melhorava, aí eu falava, pai, respira, vamos acalmar, ele respirava, parava e voltava. Então, assim, é um diálogo que antes de eu conhecer os cuidados paliativos, eu nunca imaginei ter com meu pai ou com ninguém. Eu seria aquela que ia chegar, você está ótimo, né? Assim, e eu vi que não é isso que a pessoa precisa. Então, assim... Não, eu não tô ótimo, né? Não tô ótimo, reconhece que eu tô ruim e me ajuda, né? Era isso que ele queria, né, doutora? Assim, a doutora, inclusive, dava uma tranquilidade muito grande pra gente quando ela ia lá, porque ele tinha muitos momentos dele ficar muito nervoso, porque ele teve uma parte de negação mesmo, né, do estado dele.
E ela entendia aquilo, então a gente não ficava constrangido mais com ela, assim, né? Dele estar, assim, às vezes um pouco alterado. Ela sabia respeitar o tempo dele. Tinha dia que ele era alegre com ela, tinha dia que ele ficava bravo demais, não queria nem conversar e tal. Então, assim, isso foi tenho certeza que os cuidados paliativos que trouxeram esse novo paradigma, assim, para dentro da minha casa. E meus filhos também, que você perguntou das crianças, né? Eles conviveram com a avó até o domingo anterior à morte dele, que foi numa terça-feira. Então, assim, eles acompanharam o processo inteiro. Não vou te falar que foi totalmente fácil, né? Mas isso ajudou muito, porque os meninos não tinham contato com a morte. Então, assim, eu acredito que se visse o vovô aqui hoje e depois de 3 meses no hospital sem vê-lo, o vovô morreu, eu acho que ia ficar uma coisa assim, uai, como assim, né? É mais difícil de lidar, eu acho. E os meninos foram acompanhando, então, assim, eu acho que foi um processo muito bem conduzido, né, pela doutora Camila, e que deu para ele o melhor que ele podia, que a gente conseguiria dar, na verdade, porque ele teve a dignidade até o fim. Eu tenho certeza que a vida dele foi prolongada com qualidade, muito por causa desse controle fino que a doutora Camila fazia. Todo dia minha mãe pesava, tirava a pressão, media a temperatura, pulsação, tudo, e anotava, me mandava e eu mandava para ela. E aí ela falava, a pressão tá baixa, vamos reduzir o Lasix, ou então ou outro remédio, né? Ou então, não, ele está ganhando peso, Então, ela não deixava o peso subir para depois ter que dar um ataque de diurético ali que o rim não ia suportar. Que é o que faz no hospital, na minha visão de leiga, né? Talvez. A gente espera o negócio, a panela entornar para poder levar e aí já tem que dar um ataque de remédio. Então, assim, foi muito... ele teve muita qualidade, ele conseguiu comemorar as datas com a gente, ele falava que queria voltar no Mercado Central, que era o sonho dele voltar lá. E a gente conseguiu levá-lo, ele tomou caldo de cana, comeu pastel. E essa questão da alimentação também acho importante eu falar, que os médicos até então, né, que olhavam ele, eram muito radicais, assim. O senhor não pode, uma garrafinha de 500 ml por dia, não passa disso. E a maior queixa dele, o maior prazer dele era comer, ele gostava muito de comer, coisa que ele gosta, e o que mais afligia ele era a sede. Estou com sede, me dá água. E a doutora Camila foi essencial nesse momento, porque ela chegou para minha mãe, que minha mãe virou uma torturadora, né? Ele pedia água, não posso, e ele ficava bravo, ele já não entendia mais, assim, né, o porquê. E a doutora Camila deixou isso bem assim, bem claro para a gente. Não é isso que vai mudar o quadro dele. Então, ele quer picolé? Dá mais picolé para ele. Ele gostava muito de picolé, limão, assim. Então, a gente ia assim, conduzindo. Falava não, mas quando ele ficava nervoso, não, então tá, vou te dar. Então, a gente ia manejando para ele ter uma sensação melhor, um bem-estar mesmo, né? Você sabe que eu gosto muito de trabalhar com analogia. Uhum. E eu vejo a morte como você está caminhando em direção a um precipício. Só que, eventualmente, você não precisa pular. Dá para descer de corda. Eu acho que o cuidado paliativo faz isso. É isso, perfeito. É você, literalmente, transformar algo que é inexorável em algo que seja muito mais bem tolerado. E eu vou aproveitar esse gancho que você falou. Na nefrologia, né, Michele? A gente está comumente vivendo situações de restrição. Uhum. Eventualmente é a proteína, eventualmente é o líquido, é o sal, é o potássio. Muitas dessas vezes muito bem indicado, eventualmente nem tanto. Mas o fato é que do lado de lá tem uma pessoa. Uhum. E como a gente comentou aqui no início, o cuidado paliativo não é cuidado só de fim de vida. Como é que você faz para lidar com aquele indivíduo que tem ali uma expectativa, não é uma pessoa que está a olhos vistos caminhando rumo a um óbito, para lidar com essas necessidades, em tese, para aquilo que a gente considera importante para cuidar da doença e passar a olhar para a pessoa? Então, eu acho muito importante a gente, né, ter essa parceria, né, com o paciente, familiar. Então, quando ele vai sozinho, e que não é raro, né, aí a gente pede para vir, às vezes, algum familiar, né,
para junto entender esse contexto todos, né, de restrições e tudo, e a gente vai escolhendo, né, assim, olha, o potássio que está alto, então vou escolher essa parte. Nossa, mas eu amo banana. Assim, tudo bem, então, em vez de você comer 2, 3 por dia, vamos comer uma? A gente faz uma negociação, digamos assim, a gente vai fazendo trocas, né, para também não restringir tanto, mas também ter aquele certo controle. Então, a gente vai fazendo uma troca. Então, quando a gente vê que o edema está pior, olha, então vamos fazer assim, desta vez, mas quando melhorar, você pode tomar água à vontade, mas só agora, quando tiver pior, que a gente vai dar uma segurada. Então, eu acho que é uma troca e a gente vai escolhendo prioridades. Eu acho que, assim, não é legal a gente chover de restrições, só não, né? Eu acho que médico, às vezes, é péssimo, né? Para fazer dieta, né? A gente só proíbe, né? Eu acho que, às vezes, a gente é bom. Então, a gente só proíbe. A gente tem que olhar o que você gosta, né? O que você quer, né? E a gente perguntar, né? E, às vezes, a gente faz esse esquema de troca que eu acho que funciona. Você sabe um negócio que eu uso muito, que eu aprendi para a minha vida e que eu acabo levando para dentro do consultório? É o tal do porquê. Tem um livro que chama Comece pelo Porquê. E esse porquê meu pode ser diferente do seu. Eventualmente, aquela pessoa que está ali, ela pode ter tanto medo da diálise que ela se abre mão de certos prazeres. Eventualmente, outras pessoas não têm tanto medo assim. Para elas, deixar de tomar o caldo de cana com pastel vai doer mais do que, eventualmente, ele fazer a diálise. Só que normalmente, a gente define pela pessoa. E a gente define baseado nos nossos porquês, nas nossas crenças, nos nossos desejos, naquilo que a gente acha correto. Não, vou fazer de tudo para ele não fazer diálise. Eu acho que ter esse cuidado de escutar as pessoas... Às vezes a pessoa quer ver o neto casar, se formar, e aquilo vira algo que ela ancora e começa, muitas das vezes, mudar certos comportamentos que, do ponto de vista técnico, são óbvios. Sei lá, tomar um remédio para melhor controlar a pressão, mudar um hábito dietético. Você acha que cabe isso, Camila? Você tem alguma experiência com relação a esse buscar na essência da pessoa, da família, esses que eu estou chamando aqui de porquês, para conseguir um maior engajamento? Com certeza, né? A gente vai atrás, né, dos objetivos e valores para a gente oferecer o nosso tratamento, né, baseado no que faz sentido para a pessoa. Né? Uma pessoa, né, muito importante para mim ficar em casa, né? Então, isso aqui, isso só tem no hospital, a gente não vai fazer isso. E eu estou pensando, assim, uma outra ferramenta que a gente tem, né, para aumentar a adesão, facilitar essas negociações, né, que a Nefro acho que trabalha muito bem, é a equipe multi, né? Então, a gente tem que ter ali a nutricionista, né, super alinhada, o psicólogo, aí a gente consegue, acho que abarcar aí muito outras dificuldades, né, que a gente só médico ali não vai conseguir. Então, e me conta uma coisa... Eu acho que nós, médicos, sabemos muito pouco e, obviamente, o leigo menos ainda a respeito de cuidado paliativo. São poucos, como a Grazi, que, por acaso, cai um livro e que ela começa a saber a respeito. O que o leigo e o próprio profissional de saúde precisa saber como diretrizes antecipadas? O que pode ser feito até do ponto de vista de preparo? Porque... a morte não termina naquele momento que o coração para, né? Tem muita coisa após isso. O que dá para ser feito e que, às vezes, as pessoas não têm consciência? Então, o cuidados paliativos, como você disse, é muito pouco disponível ainda. Né, esse seu exemplo, né, da Grazi, você que levou esse assunto para o cardiologista, né? Ele já devia estar percebendo, né, muita coisa, mas ele, né, não sei se ele ia falar, né, em algum momento, mas você falou antes. Então, o próprio paciente, ele pode procurar isso. Né, em Belo Horizonte, né, por exemplo, a gente tem serviços de paliativos, né, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, não em todos os hospitais. Né, então, talvez uma dica, né, assim, já se informar onde que tem, onde que não tem. Procurar, eu acho que o médico que converse mais com a pessoa, né, que busque entender por que é importante cada coisa. A gente está falando aí que o paliativos não é só para o final de vida. Né, então, acho que todo momento aí, o paciente tem que entender por que ele está fazendo todas
as orientações, né? Assim, eu brinco assim, né? Como geriatra, né? Chega paciente com 16 remédios, né? Você tem que saber cada um para que é, né? Então, você pergunta para o médico prescrever, isso aqui eu preciso disso mesmo? Né? Isso aqui, realmente, no meu caso, continua valendo? Então, eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas a se empoderar, né, da doença delas, né? Cada um é o especialista da sua própria doença. Então, eu acho que isso já é o sentido do paliativos. Acaba que a gente lembra no final de vida, mas... E é um valor que devia estar na medicina inteira, né? A gente dar mais autonomia para o paciente, ele assumir essas rédeas do tratamento. Mas, então, acho que é isso. Eles buscarem entender o que está acontecendo, né? Perguntar para o médico, o que é isso? Por que eu estou fazendo isso? As diretivas antecipadas, né, que você falou, ainda é muito pouco usado no Brasil. É um documento, né, que você escreve, olha, eu sei que eu tenho essa doença, para mim é muito importante poder comer pela boca, né, assim, você traz seus valores e você pode falar, olha, por isso eu acho que não faz sentido eu usar uma sonda. Para escrever isso, eu acho que a pessoa tem que conversar com o médico, explicar, né, quais são as principais complicações da doença que ele tem, e um advogado também pode contribuir para a escrita, né, a gente tem que depois... o recomendado, assim, para facilitar as coisas, ter uma assinatura reconhecida em cartório. Mas eu acho que mais importante do que ter esse papel é você conversar com quem, né, com seus filhos, né, com quem vai cuidar com sua esposa, com quem cuida de você. Olha, para mim, ficar no hospital é muito ruim, né? Assim, vez que eu fiquei no CTI, que ficavam me furando, né, todo dia lá, coletando um exame que doía, aquilo para mim não faz sentido, né? Minha vida... Eu já vivi muita coisa, acho que já está bom até onde eu cheguei. Então, acho que mais do que, né, ter o registro ali é as conversas, né, com quem for cuidar de você e com o profissional que está te ajudando. Legal, muito bom. Grazi, você comentou comigo aqui nos bastidores que depois dessa turbulência na vida, você acabou voltando para a escola para estudar psicologia. Pois é. Então, acho que é uma jornada super bonita que você está... traçando aí, e a gente está caminhando para o nosso finalzinho aqui. Eu queria que você contasse para a turma que está nos ouvindo ou nos assistindo nos canais, o que você aprendeu disso tudo, o que você pode deixar de lição para quem está eventualmente com uma pessoa caminhando para a finitude, ou tem uma doença renal e está naquela dúvida, poxa, levo para diálise, não levo? Como que a gente pode ajudar essa pessoa que está nos escutando? Eu aprendi, eu mudei completamente, assim, minha vida, a partir desse acompanhamento com meu pai, porque me fez enxergar tanta coisa, assim, primeiro esse assunto da finitude, que não estava na minha pauta hora nenhuma na minha vida, e comecei a pensar mais, assim, na importância de deixar ele, que a gente pôde deixá-lo escolher o que ele queria para o final da vida dele. Então, até um dia a doutora Camila perguntou para ele assim, ô, Sr. Maurício, o que é mais, o que o senhor dá mais importância, né, na sua vida? E eu imaginei que ele fosse falar, os netos, né, e tal. Ele falou, minha liberdade. E isso me marcou muito, porque eu vi, assim, que ele estava em sofrimento por estar perdendo a liberdade, mas, ao mesmo tempo, a gente estava dando para ele, pelo menos, um protagonismo ali para ele escolher como que ia ser o final da vida dele, porque enquanto falava, faz isso, que isso você vai melhorar, ele fazia. E aí, nesse momento, acho que chegou no momento que ele falou assim, não, agora eu quero escolher e eu não quero prolongar isso, né, e tal. E, assim, a gente poder acompanhar isso foi muito difícil, sim, mas estava comentando com você antes também que foi essencial para o nosso processo de luto, porque a gente foi vendo ele perdendo as capacidades ali ao longo dos meses, das semanas, dos meses, e ao mesmo tempo a gente foi despedindo, a gente foi realizando, né, as coisas que eu queria realizar com ele ainda, que ainda eram possíveis, e a gente esteve com ele até o fim, que ele tinha um medo muito grande de estar sozinho. Então, assim, ao mesmo tempo que é sofrido, dá uma impressão assim, eu fiz o melhor que eu podia para ele, eu fiz o que ele queria. Não é nem o melhor, é o que ele queria. Ele não queria estar sozinho, ele queria estar em casa e a gente conseguiu proporcionar isso para ele. Então, quando a pessoa já não está aqui mais, você fica com uma sensação muito... Você fica em paz. Dever cumprido. Dever cumprido.
E você entende que aquele processo ali, você entende que você está acompanhando, você está ao lado dele ali, acompanhando, e aquele processo é dele. A gente consegue, de um certo momento em diante, a gente consegue perceber assim, esse processo é dele, eu não vou conseguir interromper. E aí você fica inteira do lado, sabe? Assim, então, foi muito importante para mim. Para minha mãe também, com certeza, né? Ela está lidando de uma forma, com certeza, muito melhor do que se ele tivesse morrido no hospital, tivesse recebido uma ligação, ou seu pai faleceu. Então, acho que é isso. Gente, muito obrigado, foi sensacional. Queria agradecer a todos vocês, Graziela, Camila, Michele, e passar a palavra para cada uma para se despedir, eventualmente, se quiserem deixar algum tipo de contato, fiquem super à vontade, e depois eu finalizo aqui. Bem, eu acho que foi muito produtivo, né? Passou rápido demais, né? Muito rápido. Mas, assim, o meu recado é que eu acho que todos nós, né, independentes da área de saúde ou não, a gente tem que ler, tem que se entender, né? Isso foi muito importante para a sua jornada demais. E nossa também, pessoal. E a gente, infelizmente, a gente acaba, assim, jogando tudo para debaixo do tapete, e uma hora vai chegar para todos nós, né, também como pessoas e familiares. Então, a gente tem que estar falando sobre isso, estudando sobre isso, e tendo que divulgar mais o assunto, porque só falando e divulgando, mais pessoas vão ter o acesso, que infelizmente é a minoria, né? Então, como profissional de saúde, eu só consegui enxergar e abrir meu horizonte, igual você falou, quando eu fiz a pós-graduação de geriatria, que infelizmente, né, agora que a gente teve a notícia, né, ela era matéria optativa, né, para nós como formadores, né, e isso é a pena. Então, a gente tem que ler, tem que correr atrás, porque isso vai fazer toda a diferença no nosso cuidado com o outro, né? Muito obrigada. Estou lembrando aqui, tem um relatório do Lancet que chama alguma coisa sobre morte, aí trazendo a morte de volta para a vida. E eu acho que quando a gente trabalha com isso, acaba que tudo muda, né? Grazi também, né, que viveu isso com o pai. A gente, né, pensar que somos finitos, a gente consegue cuidar melhor da gente, escolher melhor como que a gente vai alocar o nosso tempo, que é finito. E então, assim, a gente... Tem gente que me pergunta, nossa, mas eu sei, trabalho com paliativos, como é que você dá conta? Eu acho que isso me faz uma pessoa mais feliz, assim, de eu pensar, olha, isso aqui é bobagem, deixa eu aproveitar aqui minha família, meus filhos. Então, você falou, né, de estudar sobre isso, a gente refletir. Eu acho que isso faz a gente viver melhor também, pensar que a gente vai falecer um dia, que nós somos finitos. Acho que é isso, minha mensagem final, né? Lembre da morte para viver melhor. Nossa, me pegou aqui. Alguém quer deixar algum contato? Fica à vontade. Não? Não. Obrigada. Então, gente, muito obrigado para você que ficou aqui até agora. Certeza que foi sensacional. Então, curte, compartilha esse episódio, se inscreve no canal da Nefroclínicas, nos siga nas redes sociais, @Nefroclínicas. Se você está nos vendo pelo Spotify, se inscreve no canal e curta, porque é isso que faz com que as redes sociais entendam a qualidade e a importância desse podcast. Então, essa informação é levada com o propósito de realmente educar as pessoas a respeito de tudo aquilo que tangencia a nefrologia, mas no fim do dia cuidar de pessoas. Se você ainda não conhece a Nefroclínicas, nós estamos em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, São Luís do Maranhão, Curitiba e Brasília. Pensou em nefrologia? Pensa na gente, porque a gente está lá realmente pensando muito mais do que ser uma clínica de diálise. Nós somos uma clínica com diálise que cuida das pessoas durante toda a sua jornada. Obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima. Valeu!